Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam todos igualmente bem-vindos. Zuca, Cidinha, André, um abraço, meus amigos, muita paz, muita luz. E estamos aqui, eu, Vânia, para mais uma live transmitida através da página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Boa noite, Beth, um abraço. Então, meus amigos, de segunda a sexta-feira nós temos as nossas lives, que acontecem sempre às 18 horas. Então, hoje, especificamente, nós abordaremos 3 obras da doutrina espírita. O livro Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Mas são gotas, né? Espiritismo em gotas. Então, a nossa live ela é curtinha e vai abordar 3 mensagens, uma pergunta, né? Do livro dos Espíritos e 2 mensagens das outras obras. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar a todos que nós estamos com uma campanha do agasalho ativa. Mesmo antes do inverno, sabemos que a temperatura caiu bastante nos últimos dias, então quem puder nos ajudar com cobertores, agasalhos, toucas, luvas, cachecóis, o que for, agradecemos muito. No dia 19 de junho, que é um domingo, nós teremos a partir das 9h30 a exibição do filme As Mães de Chico Xavier. Então, quem quiser e puder, venha nos prestigiar, venha assistir esse filme maravilhoso, que vai então enaltecer a bondade, o amor de Chico, um verdadeiro exemplo. E no dia 26 de junho, também domingo, a partir das 9 horas, no dia 26 de junho, nós teremos a pictografia, então a pintura de quadros mediúnicos. Isso vai ser no dia 26 de junho. Agora, o que eu gostaria de conversar com vocês, de uma forma breve, é o funcionamento da nossa casa, dando publicidade às nossas atividades. Então, domingo, às 9 horas, nós temos palestra, evangelização infantil também, e temos passe. Na segunda-feira, às 19h30, assistência espiritual, palestra e passe. Terça-feira, às 19h, estudo de O Livro dos Espíritos. Quarta-feira, às 20 horas, palestra e passe. Quinta-feira, das 15 às 16, estudo de obras doutrinárias, claro, do Espiritismo. Na sexta-feira, às 19 horas, uma palestra de cunho evangélico, pois que o tema abordado será especificamente de O Evangelho segundo o Espiritismo. Além disso, nós temos um curso, que é uma atividade virtual, o curso básico de Espiritismo pela plataforma Google Meet. Quem se interessar, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp 96300 4552. Vou repetir, 96300 4552. Temos também todo o último domingo de cada mês o nosso Evangelho Online. Quer fazer parte? É sempre às 16 horas no último domingo. Basta também entrar em contato pelo WhatsApp, manifestar seu interesse e o Ezequiel, quem vai atender, né, a mensagem pelo WhatsApp, ele vai dar toda a orientação. Meus amigos, vamos então neste momento unirmos os nossos corações para fazermos a prece que abre a nossa live de hoje. Fechando os nossos olhos físicos, materiais, abramos o nosso coração em energias de paz, amor e luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, gostaria de perguntar se a transmissão, se o áudio e a imagem estão ok. Tudo bem? Alguém pode me responder? Vamos lá então. Nós estamos então com relação ao livro Caminho, Verdade e Vida. Zuca, obrigada, ok, né? Nós estamos na mensagem de número 15, cujo título é Conversão. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 32. Não é tão fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava o pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos, viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Eu quero cumprimentar o Nelson Toshiro e a Marilda. Sejam bem-vindos, boa noite e um abraço. Então, a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Conversão, mostra uma frase de Jesus endereçada a Pedro, seu apóstolo. E ele diz assim, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, Emmanuel, o autor do texto espiritual, Josefa, boa noite, bem-vinda. Ele vai traçando um panorama de que muitas vezes nós nos maravilhamos com as verdades que o Espiritismo nos traz, nos maravilhamos com as curas, com as palavras consoladoras, mas entre acreditar, ter uma fé exterior e converter-se, vai uma grande distância, porque de nada nos vale estudarmos, por exemplo, nós do segmento espírita, mas toda e qualquer pessoa que adote uma religião, que professe, né, uma religião, não importa, mas de que nos vale estudar, trabalhar nesta religião, se nós intimamente não nos transformarmos. Então, o que fazemos com o conhecimento que adquirimos?
ainda mais sabedores de que a nossa responsabilidade aumenta à medida que o nosso conhecimento se amplia. Ora, se então nós estamos adquirindo conhecimento, mas não estamos nos transformando conforme os ensinamentos adquiridos, de nada vai nos valer, porque não existe uma conversão. E Emmanuel vai além ao dizer que o apóstolo Pedro foi aquele que de mais perto seguiu o Mestre, e durante aqueles 3 anos em que o Cristo preparou os seus discípulos para que quando ele partisse, a boa nova fosse disseminada, 3 anos consecutivos, quantas curas assombrosas, quantas situações transformadoras pôde o apóstolo Pedro, junto a Jesus, ser testemunha ocular. Entretanto, Emmanuel ressalta que ainda assim, Pedro não havia de fato se convertido e que depois, sim, ele mereceu o título de convertido para Jesus, porque ele vai travar uma batalha imensa contra as próprias imperfeições. E na realidade, a nossa conversão só se dará quando ela acontecer em nossa intimidade, quando ela sair do intelecto, porque enquanto ela não passar pelo nosso coração, enquanto não for internalizada e mais praticada, nós não poderemos nos considerar convertidos. É aquela situação em que se fala, a pessoa está na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não está nela. Por quê? Porque ela não está convertida. Os conhecimentos, as informações preciosas que o Espiritismo nos traz, não passou pelo crivo do coração, mas tão somente na parte intelectual. Queridos amigos, vamos agora então para o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui este roteiro seguro para que não fracassemos em nossa jornada encarnatória. Então, se nós de fato, como na mensagem anterior, se nós nos convertermos, sentirmos, praticarmos, exercitarmos os ensinamentos aqui descritos, certamente teremos muito mais chance de obtermos sucesso em nossa empreitada terrena. Hoje nós vamos abordar um dos últimos itens do capítulo 5º, lembrando que estamos abordando um item por segunda-feira. Então, nós estamos fazendo o Espiritismo em gotas. É um pouquinho cada segunda-feira, mas não é porque é um trecho pequeno que nós não podemos tirar daí grandes e preciosos ensinamentos. Então, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 29. Neste item, Kardec faz uma pergunta e São Luís, espírito superior que participou da codificação, ele vai responder. A pergunta que Kardec faz é a seguinte: aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Então, São Luís, em Paris, capital da França, 1860, responde: quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, ao suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto,
para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida, antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Vamos conversar um pouquinho. Então, que situação é essa que Kardec aborda no item 29 do Evangelho segundo o Espiritismo? É aquela questão da pessoa que está desgostosa, está deprimida, ela não está nem um pouco satisfeita com a vida que leva e ela deseja secretamente morrer, desaparecer, sumir deste mundo. Mas ela não quer suicidar-se de forma ostensiva para não causar sofrimento, possivelmente, aos seus entes queridos, para não pegar mal perante a sociedade, aos amigos. Então, o que faz essa pessoa? Eu vou para a guerra, eu vou me alistar, eu vou para a guerra, porque eu sei que lá eu posso, é bem provável que eu morra, e mais, eu vou me expor ao máximo, eu vou dar uma de corajoso, todos acharão que eu sou corajoso, eu vou me expor ao perigo, porque na verdade, secretamente, o que eu desejo é anular-me, é morrer, é desencarnar, não é? Então, o que o Espírito São Luís nos diz é que esta atitude não deixa de ser um suicídio. Só está mascarando. A pessoa acredita que ela está atenuando a falta dela, mas na realidade ela está se suicidando da mesma forma. Então, o Espiritismo nos mostra que o suicídio faz com que a pessoa saia de um sofrimento atroz para uma tortura 1000 vezes pior. Então, nós não temos absolutamente o direito de tirar a nossa própria vida e também o direito de tirar a vida de quem quer que seja. E isso é sempre uma falta muito grave. E pior, além de não resolver a situação, agrava e muito os problemas que o espírito já vinha sentindo enquanto encarnado. Então, isso é só uma desculpa, mas na realidade, o que Deus vê em nós é o nosso secreto, é a nossa secreta intenção. A intenção é que vale. Então, não adianta mascarar o nosso pensamento, as nossas verdadeiras intenções aos olhos do mundo, porque Deus sabe muito bem o que vai no íntimo de nossos corações. Então, viver é a grande pedida, é a grande saída para que possamos evoluir. Vamos lembrar que no plano espiritual podemos aprender muito. Entretanto, é somente com o mergulho na carne que nós vamos, de fato, sermos avaliados pelo tribunal de nossa própria consciência para verificar se de fato aprendemos a lição. Porque uma coisa é aprender no plano espiritual, outra, bem diversa, é experienciar este aprendizado já com aquele esquecimento aparente, temporário, porque todo o planejamento realizado no plano espiritual, ele não nos vem com nitidez e clareza quando reencarnamos. Mas a nossa intuição, aquilo que é nato em nós, os nossos talentos, as nossas aptidões, nos darão pistas seguras de como levar e pautar a nossa conduta na Terra para atingirmos os nossos objetivos. Cada um de nós, ao reencarnar, tem os seus ajustes a fazer. Então,
Não creiamos que o esquecimento do planejamento nos fará fracassar de forma alguma. Deus, em sua infinita misericórdia, faz com que cada um de nós tenha um mentor a nos auxiliar, a nos dar a mão para assim jornadeando conosco e através da intuição de querermos sempre fazer o bem, pensar, falar, sentir, fazer o bem, é que nós vamos estar mais receptivos, não somente ao nosso mentor, mas os espíritos familiares. A vida vai nos trazer o melhor quando nós a ela oferecermos também o melhor. Graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora então para a questão do Livro dos Espíritos. Nós temos aqui a pergunta na sequência. É a pergunta de número 644. Kardec indaga aos espíritos superiores: o meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Sim, resposta. Mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Esta questão nos leva a uma corrente de pensamento muito comum. Há quem pense, de fato, que o meio determina o caráter, como a pessoa vai pautar, vai direcionar a sua conduta na Terra. Então, a ideia de que se a criança nasce num meio vicioso, num meio onde se bebe, onde há droga, onde se fuma, onde os piores exemplos são ensinados, que ela não terá saída, que ela vai ser um produto do meio. E nós sabemos que não é assim. Claro, o meio, sem dúvida, interfere, mas sabemos também que pode ser uma prova livremente escolhida pelo espírito quando na erraticidade. Imaginemos que alguém tenha vivido uma jornada devassa, cheia de vícios, bebia, fumava, jogava numa existência pretérita. E durante o período na erraticidade, que é aquele período que separa uma encarnação da outra, a pessoa, o espírito, estudou, se esforçou, se conscientizou de que nos vícios ele não conseguiu avançar, então ele quer se livrar de fato. Na erraticidade, ele se considera forte, mas sabe que precisa reencarnar para, de fato, saber se aprendeu. Se ele está forte o suficiente para resistir à tentação, caso seja levado a reencarnar num meio muito parecido com aquele do qual ele falhou, fracassou. Então, o espírito está pedindo. Se ele pede, e tenhamos a certeza que Deus não desampara nenhum de seus filhos, sempre no meio mais vicioso que seja, haverá alguém, haverá um espírito que já resistiu a essas provas e está ali para servir de sustentáculo aos demais. Então, se o espírito se aproximar daquele que está ali para ampará-lo, encarnado também, certamente poderá obter o sucesso em sua empreitada reencarnatória. Então, o meio interfere, mas ele não é absoluto. Então, desta forma, filhos de pais que são generosos, bondosos, jamais teríamos filhos que saem
completamente diferentes, com tendência ao mal. Então nós sabemos que na família nós recebemos espíritos afins, mas também inimigos ferrenhos, com tendências completamente diversas do restante da família. Então, por que Deus encaminha numa família de pessoas tendentes ao bem, alguém com tendência ao mal? Por quê? Para que esta pessoa, esse espírito com tendência ao mal, possa aprender com aqueles que já têm tendência ao bem. Ele vai entrar na família para aprender a ser melhor. E aqueles que já têm uma tendência ao bem terão para com ele aprender a paciência, a tolerância, a empatia. Então todos ali estão em provas. Não seria diferente, uma vez que o planeta Terra ainda atende pela categoria de mundo de expiações e provas. Nem todos os espíritos estão em expiação, mas todos nós ainda estamos submetidos a provas para verificar se de fato aprendemos a ter essa tendência para o bem. Queridos amigos, então percebemos que o meio pode interferir, mas ele não é determinante em que situação o espírito vai sair dali. Normalmente, quando o espírito não resiste, é porque ele ainda não aprendeu a resiliência, não tem a fortaleza de espírito para resistir. Então, muitas vezes é isso que acontece. Nasce num lar vicioso, a criança segue os trilhos, os caminhos deixados pelos pais ou pelos responsáveis nesta convivência viciosa. Queridos amigos, nós vamos então já encerrando a nossa live, antecipadamente agradecendo com muito carinho a todos que nos acompanharam hoje. E fica o convite para nos acompanhar de segunda a sexta. Amanhã será o Rubens, na quarta-feira, Alexandre, na quinta, Ricardo, na sexta-feira eu volto para fazer dupla com o João Firmino. Na realidade, quem vai desenvolver o tema da noite será o João Firmino. Eu dou os recados, faço a leitura. E o encerramento ali com uma prece, mas o desenvolvimento do tema corre por conta do João. Amigos queridos, hoje é o primeiro dia útil da semana, que tenhamos força, coragem, resignação para superarmos os desafios, as provas que a vida sempre nos oferece. Sigamos com alegria, na certeza de que nunca estamos sozinhos e a nossa companhia é proporcional ao nosso pensamento, ao nosso sentimento. Então, se pensarmos, sentirmos, falarmos e agirmos no bem, certamente teremos boas companhias espirituais. A vida só nos retorna o que a ela damos. Tenhamos a certeza. Assim, vamos encerrando com a prece endereçada a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. Assim, fechando os olhos, mentalizemos Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, um abraço fraternal e apertado a cada um de vocês. Tudo de bom, paz e luz aos nossos corações e até a próxima, até sexta-feira. Fiquem com Deus.